A paz do Senhor Jesus a todos os seminaristas. Nós vamos para mais um videoaula do nosso Seminário Teológico do IBBC. Estamos trabalhando nesse conteúdo a nossa apostila de número 4, a matéria História da Igreja 3. Nós paramos o vídeo anterior na página 117 e retomamos na mesma página a partir do segundo parágrafo. A França era a capital do iluminismo e o centro do pensamento filosófico. Perdão. Os iluministas, a partir do racionalismo matemático de Descartes e Galilei, aplicaram essa nova metodologia a todas as disciplinas do conhecimento, além das ciências naturais, como também a política, a ética, a metafísica, a teologia, inclusive a filosofia. De todas as áreas influenciadas pelo pensamento iluminista, a religião foi a mais afetada. A idade da razão, através do iluminismo, marcou a emancipação da cultura em relação ao domínio da igreja e do cristianismo. A partir dessa época, tanto teólogos como cientistas passaram a diferenciar a religião natural e a religião revelada. Estava claro que o iluminismo adotaria a religião natural com seu culto à razão. O iluminismo se caracterizou por diversos princípios que, em conjunto com a razão, formaram um todo unificado. Alguns desses princípios foram a própria razão, a autonomia, a natureza, a harmonia e o progresso. Para o iluminismo, a razão era considerada mais que um dom humano. Era o meio pelo qual se pode entender a ordem fundamental de todo o universo. O princípio da autonomia postulava a liberdade do homem da tutela imposta pela autoridade externa como árbitro da verdade e da ação. A natureza era um reino ordenado, dentro do qual encontravam-se as leis da natureza. A harmonia se fundamentava na ideia de moderação e ordem dentro do universo e do princípio ético para governar a ação humana. O princípio do progresso era a crença otimista no progresso que já ocorria na época em função do conhecimento das leis da natureza. O deísmo inglês, principalmente o pensamento de Locke, foi a base do iluminismo francês para entender o cristianismo. Os iluministas adotaram o conceito deísta de Deus, onde reconheceram sua existência como um criador que deixou sua criação à própria sorte. O iluminismo criticou duramente o cristianismo, afirmando que ele era uma deturpação da religião da razão. Também atacaram as bases da apologética cristã daquela época, como a crença nas profecias cumpridas e nos milagres, e responsabilizaram as autoridades eclesiásticas pela ignorância e superstição do passado. Os principais iluministas foram Voltaire, Denis Diderot. Voltaire era um dos mais famosos pensadores iluministas. Ele criticou o clero católico, a intolerância religiosa e a prepotência dos poderosos. Grande escritor, ele foi um dos propulsores das ideias que tiveram expressão na Revolução Francesa de 1789, que se refletiu em toda a Europa. Voltaire divulgou as virtudes do iluminismo e o culto à razão, e suas ideias lhe custaram por 2 vezes o seu encarceramento e exílio em Londres por 3 anos. Outro grande pensador iluminista foi Denis Diderot, que em conjunto com D'Alembert organizaram e publicaram uma enciclopédia de 33 volumes que resumia os principais conceitos e conhecimentos da época nos campos científico e filosófico. Também conhecida como um dicionário analítico das ciências, artes e profissões. Essa enciclopédia tinha artigos escritos por outros iluministas como Voltaire, Montesquieu
e Rousseau, dentre outros. Essa obra anunciava a supremacia da nova ciência e exerceu grande influência sobre o pensamento político burguês, defendendo ideias como o racionalismo, a independência do Estado em relação à Igreja e a confiança do progresso humano através das realizações científicas e tecnológicas. A seguinte frase, escrita por Diderot, citada por Shelley, expressa o pensamento iluminista. Quando se penetra no reino do sobrenatural, não há limites. Não se sabe onde se está indo ou o que se vai encontrar. Alguém afirma que 5.000 pessoas foram alimentadas com 5 pães. Isso é ótimo. Mas amanhã alguém irá assegurar que ele alimentou 5.000 pessoas com um pãozinho e no dia seguinte uma terceira pessoa que alimentou 5.000 pessoas com o vento. Outros pensadores iluministas contemporâneos de Voltaire foram Montesquieu, jurista francês que propôs a divisão do governo em 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, como forma de evitar abuso. E Jean-Jacques Rousseau, suíço, foi o filósofo político e educacional que propôs uma teoria da educação baseada na natureza, onde as crianças seriam criadas longe das influências da sociedade e da igreja e teria a liberdade de seguir seu próprio caminho. Ele escreveu o Contrato Social, onde defendeu a ideia de que o soberano deveria governar o Estado segundo a vontade do povo. Rousseau foi considerado o pensador político de maior influência do século XVIII e suas ideias serviram de base para a Revolução Francesa. O iluminismo, fundamentado no racionalismo, no deísmo e nas ideias dos livres pensadores, influenciou a Europa Ocidental, especialmente a França, por todo o século XVIII. Ainda hoje a influência iluminista é sentida na sociedade ocidental em muitos setores da sociedade e da religião. Mas no princípio do século XIX, o iluminismo cedeu o seu lugar à filosofia idealista. O ceticismo e o relativismo religioso iriam fornecer uma outra base filosófica para a leitura da vida e das outras áreas da vida, quando a razão seria inadequada para uma pessoa adequada das questões relacionadas a Deus, a religião e a vida. Encerramos página 118. Página 119, lição 9, movimentos espiritualistas, séculos do 17 e 18. Após a reforma, o protestantismo se desenvolveu no sistema que podemos chamar de escolasticismo teológico, particularmente entre os luteranos que enfatizavam mais a ortodoxia do que a ortopraxia. E o resultado disso foi um cristianismo frio. Esse escolasticismo unido ao racionalismo surgiu no século XVI e as guerras religiosas que ocorreram entre 1560 e 1648 e ao dogmatismo da Igreja Católica provocou a reação de algumas pessoas que culminou com a formação de alguns movimentos espiritualistas que surgiram tanto na Igreja Católica como no protestantismo. Alguns movimentos como o quietismo no meio católico e os quáqueres no meio protestante foram caracterizados por um misticismo que enfatizou a comunhão com Deus à base da experiência da luz interior pela qual o homem seria iluminado. Alguns movimentos como o quietismo no meio católico e nos quáqueres no meio protestante foram caracterizados por um misticismo que enfatizou a comunhão com Deus à base da experiência da luz interior pelo qual o homem seria iluminado. Outros grupos, como o pietismo e metodismo, com uma base bíblica mais sólida, foram caracterizados como movimentos reavivamentistas, que reagiram contra a fria intelectualidade da Igreja, enfatizaram a santidade de vida e a prática do cristianismo. O século XVIII presenteou o mundo com homens que muito fizeram, não só pela Igreja, como também pela sociedade. Os irmãos
John e Charles Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards foram instrumentos de grande despertamento que começou na Inglaterra e se espalhou pela América. Movimentos católicos. O Concílio de Trento definiu a ortodoxia católica, mas isso não foi suficiente para impedir o surgimento de alguns grupos que se levantaram contra alguns dogmas afirmados pela Igreja Católica, como o jansenismo e o quietismo. O jansenismo foi um movimento que reagiu contra a ortodoxia tomista estabelecida no Concílio de Trento. O nome do movimento é derivado de Cornélio Jansen, bispo de Ypres. Ele propôs, através de sua obra publicada postumamente em 1640, a obra Agostinos, o conceito de Agostinho de que a salvação é resultado da graça irresistível que antes da criação Deus havia escolhido as pessoas que deveriam ser salvas. Suas ideias não foram aceitas pelos jesuítas, que enfatizavam a cooperação humana para a salvação. Os jansenistas receberam a adesão do filósofo e principal matemático da França, Blaise Pascal, que defendeu o movimento. Em 1657, Pascal escreveu uma obra intitulada Cartas Provinciais, em que atacava o questionável código moral dos jesuítas e defendia o jansenismo. Essas cartas provinciais foram inclusas no Index Livros de Leitura Proibida. Com a influência de Pascal, o jansenismo fez muitos adeptos dentre os aristocratas. A reação dos jesuítas foi muito forte e acusaram o jansenismo de calvinismo com aparência católica. A Assembleia do Clero condenou o movimento após a morte de Pascal. O rei Luís XIV, com a ajuda do Papa Alexandre VII, expulsou os jansenistas da França e eles se refugiaram na Holanda, onde em 1723 foi fundada uma igreja católica jansenista. O jansenismo recebeu o apoio de pessoas que se opunham à autoridade romana e à religião estabelecida, mas desapareceu com o decorrer do tempo. Encerramos a página 119. Página 120, lição 9.1.2, o quietismo. Foi um movimento místico católico que enfatizou a inatividade e passividade diante de Deus. Essa doutrina se originou na Espanha com a publicação do livro Guia Espiritual, em 1675, do sacerdote espanhol Miguel de Molinos. Miguel defendeu a ideia de que o alvo da experiência cristã é o perfeito repouso da alma de Deus, em Deus, sendo a oração mental o meio pelo qual se atinge o estado de descanso absoluto em Deus. Em vez desse estado, a alma fica aberta à comunicação da luz de Deus e a vontade humana não poderia ser exercitada. Esse movimento suscitou fortes controvérsias pela prática de um misticismo exacerbado e logo provocou a reação dos jesuítas, fiéis guardiões da ortodoxia católica. Levado diante da Inquisição espanhola, Miguel foi preso por ordem papal em 1685, onde depois de se retratar continuou preso os últimos 11 anos de vida. O quietismo espalhou-se para a França, onde foi defendido por Madame Guyon e pelo padre Lacombe. Madame Guyon viajou por toda a Europa, onde ganhou muitos convertidos, os quais chamavam de seus filhos espirituais. Ela escreveu o Método Breve e Fácil de Oração, onde enfatizou a oração passiva como a atividade cristã mais importante. Em 1687, o Papa Inocêncio XI condenou o quietismo e Guyon com seus discípulos foram perseguidos. Lição 9.2, ainda na página 120, movimentos protestantes. Muitos movimentos protestantes surgiram na Inglaterra, principalmente após a Guerra Civil. Alguns movimentos com características milenares, outros com inclinações místicas e outros ainda que tentaram
é uma forma de reforma, os principais grupos, pela sua influência e representatividade, foram os quáqueres, o pietismo, o moraviano e o metodismo. Esses grupos se afastaram da igreja organizada e reagiram contra a frieza e formalidade, propondo um cristianismo mais centrado no estudo das Escrituras e na prática da vida cristã. De todos esses movimentos, o metodismo com certeza foi o de maior importância pelo impacto causado não somente na Inglaterra, como na América, e que deu origem à denominação metodista, presente em várias partes do mundo, com cerca de 20 milhões de membros em todo o mundo. Lição 9.2.1. Os quáqueres. Foi um movimento místico que surgiu no cenário religioso inglês entre os anos de 1640 e 1650, que enfatizou a doutrina da luz interior através da qual o Espírito Santo concede conhecimento imediato e direto de Deus, independentemente da Bíblia. Também conhecido como Sociedade dos Amigos. O movimento dos quáqueres, do inglês quack, ou tremer, foi fundado por George Fox. Fox começou a pregar depois de uma experiência mística que lhe deu uma convicção de que a luz interior conduz à verdade espiritual. Em 1646 e em 1652 já tinha um grupo de seguidores que se intitulavam de amigos. Os quáqueres adotaram algumas características. 1. Simplicidade no modo de viver. 2. As mulheres foram encorajadas a serem ministras. 3. Democracia espiritual nas reuniões. 4. Obediência total à verdade. 5. Paz e fraternidade universais, independentemente do sexo, classe, nação ou raça. 6. A Bíblia era colocada no mesmo nível de inspiração que a qualquer quáquere. Eram 7. Contra a participação na guerra. E 8. Aboliam a escravatura. O movimento encontrou forte oposição e Fox foi acusado de blasfêmia e de conspirar contra o governo. Ele foi preso 8 vezes durante sua vida e antes de 1661, mais de 3.000 quáqueres haviam passado pela prisão. O personagem quáquere mais conhecido foi William Penn, de onde se originou o nome do atual estado norte-americano da Pensilvânia, que se tornou um eminente pregador. Com a oposição ao movimento na Inglaterra, Penn encontrou liberdade religiosa na América. Quando Fox visitou as 13 colônias, encontrou lá muitos quáqueres. Os quáqueres contribuíram com o trabalho missionário, com o serviço social e a educação. Algumas universidades, como a de Haverford e Swarthmore, foram frutos do trabalho deles. 9.2.2. O pietismo. O pietismo foi um movimento que se originou na Alemanha entre os luteranos, que protestou e rompeu com o escolasticismo teológico luterano e enfatizou o sentimento na experiência cristã. Ele destacou o retorno subjetivo e individual ao estudo da Bíblia e à oração. Este movimento teve como seu líder principal Philip Jacob Spener, que foi chamado de o pai do pietismo. Era versado na exegese bíblica e era pastor luterano em Frankfurt. Em 1670, ele organizou um grupo que ele chamou de Collegia Pietatis, para estudo bíblico e oração. Essas reuniões eram realizadas 2 vezes por semana e passaram a ser chamadas de reuniões dos pios. Em 1675, Spener, encerramos a página 121, 122. Em 1675, Spener escreveu Pia Desideria, Desejos Piedosos, onde ele recomendou o estudo da Bíblia e a prática da vida ascética. As principais características desse movimento foram, primeiro, caráter experiencial, ênfase no subjetivismo. 2, enfoque bíblico, preocupação com o estudo bíblico. 3, perfeccionismo, viver santo e obediente. 4,
caráter reformador, protesto contra a frieza e a formalidade da igreja. E 5, ascetismo, moderação nos alimentos, no beber e no vestir, e condenação aos jogos, dança e teatro. Nós encerramos, então, na página de número 122 e prosseguimos no próximo vídeo a partir da mesma página. Deus abençoe, uma boa aula a todos.